Boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite, Enir. Bem-vinda a mais um Noite, domingo. obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Começamos aqui. Vamos dar um oizinho aqui para as pessoas. Leida, como vai? Boa noite. Marli, querida. Nélia. Enir também está aqui. A Patrícia também está. Isso é bom. Marilúcia, Antunes, boa noite. Edilaine, minha querida, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. Fátima, quanto tempo? Como vai? Cristiane, boa noite. Sônia, e a todos os irmãos que já se encontram aí com a gente, só não se comunicaram no chat, mas estão aqui, vibrando junto, né? Hoje nós estamos aqui com a Enir Sattler mais uma vez. Hoje ela vai falar dos dois reinos. E estamos ao vivo pela nossa querida e amada casa de Oswaldo Cruz, Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e pelo Terceiro Seu. Então nós vamos iniciar aqui com uma leitura desse livrinho que eu sempre trago, que são leituras curtas, né, para abertura, mas com mensagens às vezes bem profundas. Abrimos aqui, é o livrinho, falo livrinho, é ótimo, né? Porque ele é pequeno. É Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. A mensagem é a 51. Antônio Carlos nos diz o seguinte, Antônio não, José Carlos. O despeito de todos os fracassos que possamos ter experimentado, nós não podemos. Não, peraí, acho que está errado aqui. A despeito de todos os fracassos que possamos ter experimentado, nós não perdemos o nosso valor. Precisamos resgatar urgentemente essa ideia em nossa vida, porque ninguém chegará à vitória alimentando pensamentos de derrota. É possível que tenhamos experimentado algum tipo de fracasso em nossa vida, o que é muito natural, porque não somos espíritos prontos e acabados. Estamos em fase de crescimento e aprendizado. Quem se acomoda na ideia de fracasso ou derrota provavelmente se imagina imune a qualquer tipo de equívoco ou inabilidade. Não deixa de ser uma faceta de orgulho ferido diante da constatação de que não temos o tamanho que imaginávamos ter. E o orgulho se cura com humildade. Humildade para conhecer nossos limites e tentar superá-los com esforço constante. Humildade para reconhecer que não é errado errar, mas que não nos convém permanecer no erro. Tampouco desistir de continuar tentando até acertar, aprimorando-nos na experiência. É do livro Socorro e Solução. Então, com essa leitura, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, pedindo a Ele para nos fortalecer, nos envolver nessas vibrações de paz, de amor, que a espiritualidade amiga, responsável por essa tarefa, já se coloca prontamente a auxiliar a cada um aqui presente. A Enir, que fará a sua palestra, trazendo seus conhecimentos, seus estudos, e a todos nós que aqui estamos como ouvintes, como aprendizes, que possamos, nesta noite, sair daqui melhores do que chegamos, com essas vibrações que recebemos e emanamos.
que a espiritualidade amiga possa envolver a todos aqueles encarnados e desencarnados, todos nós necessitados desse amparo e dessa luz, para continuarmos a nossa missão, a nossa tarefa neste planeta tão querido e tão amado, nossa casa hospital, que nos acolhe gentilmente para a nossa melhora espiritual. Te agradecemos imensamente, Jesus, pelo teu amor por cada um de nós aqui presentes, que tu possas levar essas bênçãos a todos aqueles necessitados do teu amor e do teu conhecimento. Muito obrigada, Jesus, seja por todos nós, aqui, hoje e sempre. Obrigada. Então, meus irmãos, Helga querida, boa noite. Então, com essa prece, com essa leitura, passamos a palavra à nossa querida irmã Enir, que fará nossos estudos de hoje com o tema Dois Reinos. Enir, bem-vinda mais uma vez e a palavra é sua. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Essa noite a gente vai fazer uma reflexão em cima de mais uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o tema que eu coloquei foi Dois Reinos, para a gente começar já de cara fazer uma reflexão. Dois reinos, será que existem no universo duas potências, duas dimensões, duas verdades, dois pesos, duas medidas? A gente vai começar a fazer essa reflexão em cima de uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, intitulado Meu Reino não é deste mundo. Então vamos lá. Essa passagem que a gente viu que foi tratada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi embasada numa passagem de João, capítulo 18, versículos de 33 a 40, que eu vou ler para a gente tecer algumas reflexões. É claro que em uma hora a gente não pode falar muita coisa, e o interessante é o estudo, né, onde a gente pode fazer trocas. Mas vamos lá, vamos tecer algumas reflexões, mas antes a gente vai ler a passagem em si de João. Diz assim João: Tornou-se, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quere, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era o salteador. Dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma passagem que foi vivida, a gente está aqui narrando e às vezes a narrativa passa uma impressão de algo que foi construído, mas essa passagem ela foi vivida. Jesus foi entregue
entregue para os judeus, e é claro que os judeus, eles não poderiam fazer a condenação, não poderiam condenar Jesus a nada, porque eles estavam sob o império de Roma, e todo o poder de tirar a vida ou mandar prender lhes havia sido tirado. Então Jesus foi entregue ao poder de Roma para que fosse ali dado um ultimato, ou seja, fosse dito o que se faria do destino de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, vamos tecer as nossas reflexões. Para a gente entender, a gente já começou a falar um pouco do texto e do contexto. A gente viu que apesar de Judas ter traído Jesus, há poucos dias nós fizemos uma palestra, renovamos a nossa palestra sobre Judas, né, o discípulo iludido. Judas ter entregue, Jesus então ele vai passar por uma série de momentos de humilhações, de interrogatórios, primeiro com os sumos sacerdotes, depois é levado até Pôncio Pilatos, que enfim dá o veredito da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante a gente compreender que Pilatos, segundo os historiadores, de uma forma geral, eles relatam que Pilatos tinha um caráter inflexível, radical, era rude, obstinado, arbitrário e arrogante, insensível ao sofrimento alheio, com tendências à crueldade, responsável por inumeráveis atrocidades, entre elas a execução pessoal sem o devido processo legal. Então, ele tinha essas arbitrariedades, né, de fazer inumeráveis atrocidades e execuções de pessoas sem o devido processo legal. Era comum Pôncio Pilatos, ele tinha esse caráter. A gente vai ler nas obras de Filo, de Flávio Josefo, de outros historiadores, que esse era o caráter de Pôncio Pilatos, um homem inflexível, arrogante. O próprio Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 2, ele vai muito ao encontro dessa personalidade que foi narrada por esses historiadores a respeito de Pilatos. Mas é interessante que, em dado momento, a gente vai ser apresentado um outro Pilatos, que quando ele está julgando Jesus, ele por diversas vezes, ele coloca, não encontro nesse homem motivo algum para condenação. Então, isso nas narrativas de Lucas. Em outras, ele fala: vós me apresentaste este homem como um agitador do povo. Ora, eu o interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação. Então, por diversos momentos diante do interrogatório que ele faz de Jesus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca em todos os momentos que ele não encontra naquele homem nenhum motivo para poder condená-lo, nem a prisão, nem a pena de morte, em momento nenhum. Tanto que a gente vê nesse final de passagem que foi narrado em João, que ele então, ele ainda tenta barganhar de alguma maneira, né, dizendo: é costume de vocês judeus na Páscoa de soltarem um bandido, um prisioneiro, uma pessoa que está sofrendo uma condenação qualquer. Então eu pergunto a vocês se vocês querem que seja solto o nosso Senhor Jesus, né? Ou um outro, e eles dizem: não, solta Barrabás, mas condena Jesus. Mesmo Pôncio Pilatos dizendo que não encontrou naquele homem nenhum motivo real que pudesse levar ele à condenação. E a gente às vezes pergunta, né? O que será que levou Pilatos, apesar de todo esse caráter inflexível, a reconhecer que Jesus era um homem íntegro? E aí a gente imagina, é óbvio, né? Jesus com aquela psicosfera dele de amor, de renúncia, de abnegação, pacífico, misericordioso, deve ter naquele momento amolecido um pouquinho mais o coração de Pôncio Pilatos, a ponto de Pôncio Pilatos falar: eu não encontro nada. Tanto é que Pôncio Pilatos fala: eu lavo minhas mãos e entrego para que o povo decida o que vai ser feito em relação a este homem chamado Jesus.
O nosso início de reflexão, então, a gente já deu esse panorama rapidinho, assim, de um pouco do texto, do contexto. A gente vai voltar agora um pouco para a nossa reflexão inicial, onde eu coloquei para vocês esse tema escolhido, dois reinos. Existem dois reinos, dois mundos, duas dimensões, duas potências, dois pesos, duas medidas, né? Como a gente vai começar a fazer a interpretação? Porque todas essas tomadas que eu coloquei aí para vocês, elas estão inseridas dentro dessa passagem e nós vamos encontrar pelo comportamento de Jesus quando estava sendo interrogado, julgado por Pilatos, a gente vai encontrar nesse momento, nessa passagem que eu narrei para vocês de João, essas respostas que eu estou colocando para vocês fazerem uma reflexão sobre tudo isso. E em cima dessa questão, se existem dois reinos, nesse sentido de dois reinos e dois mundos, no sentido que esses dois reinos poderiam representar dois mundos, nós temos essa realidade. Eu fui buscar, então, na introdução, inicialmente, na introdução do Livro dos Espíritos, para a gente entender se a gente tem duas dimensões, se é possível viver em duas dimensões e que dimensões são essas, na verdade, e a possibilidade da vivência entre elas. Na introdução do Livro dos Espíritos, é interessante que Kardec coloca assim: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevive a tudo. E ele continua: o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então a gente vê que existem duas dimensões em realidade: a dimensão espiritual e a dimensão material. Nós que estamos aqui reunidos essa noite, que estamos visível, nós estamos encarnados no mundo, na dimensão ou no mundo corporal, ou na dimensão material. Então existem essas duas dimensões. Mas Kardec, na introdução, ele coloca que o mundo espírita, que é o mundo normal primitivo, preexistente, que sobrevive a tudo, e diz mais deixando uma lacuna para a gente fazer uma reflexão, já que a doutrina é progressista e precisa ser refletida, pesquisada. Ele diz que o mundo corporal é secundário, que poderia deixar de existir, sem jamais ter existido. E é interessante que mais para frente, no Livro dos Espíritos, na questão 86, Kardec pergunta à espiritualidade: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Ele faz essa pergunta. A resposta dos espíritos: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. É claro que existe um reflexo, uma reação entre essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, porém aqui de novo os espíritos informam que o mundo material ou corporal ele jamais precisaria ter existido. E aí eu deixo a questão para nossas reflexões aqui essa noite. Como se processaria então a nossa evolução se o mundo material nunca tivesse existido, já que Kardec que coloca isso aí para a gente pensar? Será que algum espírito não precisou passar por esses mundos materiais, já que ele é secundário? Então deixa essas duas lacunas científicas para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre ela aqui essa noite. Não vou trazer respostas para vocês, mas deixo a lacuna científica como curiosidade de vocês, que muitos de vocês aqui, eu sei que vocês estudam a doutrina dos espíritos, né? E diante disso, então, eu vou mergulhar de novo nessa passagem de João, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 33, para a gente contextualizar um pouco mais e ir aprofundando as nossas reflexões. Então,
para reforçar a passagem. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Pilatos pergunta isso para ele. E aí Jesus responde: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-no outros de mim? Então é interessante, por que será que Jesus, ao responder a pergunta de Pilatos, ele faz mais duas perguntas para Pilatos? Ele dá uma resposta fazendo duas perguntas para Pilatos. É importante a gente entender que Jesus queria estabelecer dentro desse diálogo, ele queria dar para Pilatos uma resposta exata à pergunta que tinha sido feita. Porque ele queria saber se, quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei dos judeus, Pilatos está fazendo essa pergunta no sentido político, ou Pilatos está fazendo isso, essa pergunta, no sentido religioso. Porque se fosse no sentido político, a resposta era negativa. Jesus não queria ser rei aqui na nossa dimensão corporal, no nosso mundo material. Mas se isso tem um sentido religioso, aí sim, a resposta era afirmativa. Então ele devolve a Pilatos a pergunta feita com duas respostas, para que ficasse claro, estabelecesse com clareza qual era a pergunta real de Pilatos. Estava perguntando no sentido político ou no sentido religioso. Ele precisava entender isso com bastante clareza. Então, essa pergunta de Pilatos e a resposta de Jesus é de suma importância também para nós hoje, no século XXI. Qual a visão que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo? O que representa Jesus? Ele tem a representação do poder atemporal ou do poder temporal? Parece uma pergunta tão assim, sem pé e sem cabeça a gente está fazendo isso, mas quando a gente olha hoje para o panorama religioso da humanidade em relação às situações políticas do mundo, a gente vê que a gente, apesar de se dizer muitas vezes cristãos, nós não agimos com a realeza de Jesus. E a gente vai ver isso mais para frente. E eu peço que vocês fiquem muito antenados em relação a isso. Será que a gente entende bem essa separação? A gente entende de qual é o reinado que Jesus veio estabelecer aqui na Terra? Ou a gente anda brigando demais pelos reinados corporais aqui, se indispondo, sendo agressivo e violento? Essa é uma reflexão que eu quero colocar para vocês aqui essa noite. Também para a gente poder pensar. Eu vou fazer muitas reflexões, mas eu não pretendo fechar todas elas. Então eu peço a vocês que vocês se detenham, porque a resposta de muitas delas vocês vão ter que buscar no Evangelho, no mundo interior de vocês, né? Então, quando Jesus responde, vai mais à frente, né, que ele vai se colocando, né, ele separa. Primeiro ele quer separar. Essa pergunta tem um sentido político, essa pergunta tem um sentido religioso. Qual é o gênero dessa pergunta? E aí Pilatos, um pouco até irritadiço, né, e até irônico, ele vira para Jesus, no versículo 35, e fala assim: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Então, olha só, naquele instante, quando Pilatos faz isso, ele deixa claro para Jesus quem foi que entregou ele. A queixa vinha da parte religiosa em relação a Jesus. E é interessante que Pilatos deixa bem claro a tua nação e os principais sacerdotes, ou seja, não eram todos os sacerdotes, mas os principais estavam entregando Jesus. Então, ele dá a Jesus uma dimensão bem clara de quem estava entregando eles, que não eram todos que estavam contra nosso Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, então, diante da resposta feita anteriormente, lembra?
Qual foi a pergunta anterior? Se ele era rei. E ele vira e responde para Pilatos, mediante já entendendo quem havia entregado ele, que era uma questão puramente religiosa e não política. O meu reino não é deste mundo, e a gente agora entende que não é da dimensão material. Então nós não temos que defender, né, tanto a materialidade como a gente tem feito com violência e agressividade nas redes sociais, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, essa resposta de Jesus é fantástica, porque ele estabelece o que ele veio fazer aqui. Ele estabelece com clareza a sua missão. A sua missão é puramente espiritual. É o espiritualizar-se, é o que nós precisamos fazer. E ele disse: se meu reino fosse desse mundo, os meus servos, aqueles que estariam de conformidade comigo, eles estariam agora, nesse exato momento, fazendo um motim, uma rebelião, uma luta qualquer. Para quê? Para que me libertasse dessa prisão, dessa condenação. Né? Então, em Jesus, o que ele quis dizer? Se meu reino fosse desse mundo, pelejariam, haveriam lutas para me tirarem daqui. Então, isso já deixa a gente com uma outra clareza. O reino de Jesus não pode ser implantado com violência. Né? Não pode ser implantado, porque os reinos da terra, eles, em geral, eles são plantados com violência. E aí vamos um pouco mais à frente. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante. Que interessante. Mas agora. Mas agora. Mas agora. É importante a gente ver isso aqui. Mas agora o meu reino não é daqui, mas agora, por hora. Ou seja, neste momento, porém, o meu reino não é daqui. Mas, e nas entrelinhas, o que a gente vai entender? Dias virão, ou virá, que o meu reino será deste mundo. Quando? Quando esta terra for regenerada pela verdade. Então, olha só, mais uma compreensão para a gente fazer. Quando a terra for regenerada pela verdade, a verdade não pode ser colocada à força, porque a força não faz parte das leis de Deus. A verdade representa as leis de Deus. As leis de Deus são misericordiosas, são justas, são amorosas, caridosas, pacíficas. Então, quando o mundo for regenerado pela verdade, mas é o que está fora que precisa ser regenerado pela verdade. O que representa o mundo? A representação desse mundo somos nós. Nós damos a representação desse mundo, as características desse mundo. Então só há um jeito e uma forma desse mundo ser regenerado pela verdade, é eu introjetando a verdade em mim e vivendo. Não só conhecendo a verdade, mas introjetando a verdade, porque uma vez a verdade introjetada, ela sai por mim. Então é interessante quando ele coloca por ora o meu reino não é daqui, ao mesmo tempo ele mostra que é preciso tempo entre plantar e colher, porque existe um período de maturação, existe um período em que a semente precisa se desenvolver, é preciso que o terreno esteja preparado para acolher as sementes da verdade que representam as leis de Deus. Tudo isso ele fala ali nas entrelinhas, quando ele diz por hora, por hora. E ao mesmo tempo mostra para a gente, por hora, o quanto que a gente quer resolver tudo a tempo e a hora, nós somos imediatistas. Jesus, ele trabalha com o tempo, esperando que a semente encontre condições propícias para que o reino de Deus possa ser vivenciado. Porque é preciso de tempo para que a verdade seja compreendida
para que nós possamos tomar conhecimento da verdade e essa verdade ser introjetada. Uma vez ela sendo introjetada, ela tem que mudar o meu mundo interior. Ela precisa trabalhar aquele homem velho, transformá-lo para que ela possa, a verdade, sair ao mesmo tempo em que o homem novo surge. Então, olha só, ele se por hora de Jesus deixa muitas coisas para nós pensarmos, para nós refletirmos. Por hora não, mas dias virá que o mundo vai ser regenerado. E a verdade é que a lei do progresso, ela se fará, por mais que a gente tente atravancar o progresso, ele vai se fazer de qualquer maneira. Então, um dia o mundo vai estar regenerado. E o quanto eu estou aproveitando os seus ensinamentos para eu me regenerar. Porque o mundo tem as características dos homens. Né? Então, houve uma série de reflexões, uma série de questões. Ao mesmo tempo, quando Jesus fala, mas agora o meu reino não é daqui, ele revela, ao mesmo tempo para nós, a confiança que ele tem nas leis de Deus. Se por ora as leis de Deus não vigoram aqui nessa dimensão material, mais dias virão que ela vai vigorar nessa dimensão também, porque em essência somos espíritos, porque em essência, a lei de Deus sempre será soberana, sempre, sempre, sempre será soberana. Então vamos às nossas reflexões, vamos lá. E aí continua o Pilatos, né? Disse-me, pois, Pilatos, logo que tu és rei, Jesus respondeu, tu disse que sou... Não, peraí, eu já tenho que ir um pouquinho mais à frente, né? Deixa eu ver aqui até onde que eu fui, que agora eu já me perdi. A gente vai falando aí com vocês, e aí a gente se perde também. É o 37 mesmo. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Jesus, o que ele mostra nesse momento do interrogatório, que me chamou muita atenção? O que ele mostra? Pilatos de novo faz a pergunta, tu és rei? E aí Jesus de novo, o que ele demonstra? Ele mostra aquela serenidade e ele continua o diálogo dele serenamente. Por quê? Porque ele está diante de uma autoridade civil que está inquirindo ele, que tem o direito de fazer isso. E ele permanece sereno. Ele diz, para isso eu sou rei, mas não rei dessa dimensão política que representa a materialidade, que representa os homens, que representa a mamão, que é uma coisa temporal, que vai acabar. Mas eu sou rei de uma outra dimensão, porque eu vim trazer essas verdades, dar testemunho da verdade. Então ele veio viver, testemunhar a verdade. Eu quero que vocês gravem isso, testemunho da verdade. A vida de Jesus foi um testemunho da verdade o tempo todo. E nesse exato momento, ele está diante de um tribunal dos homens, sendo processado e vai sofrer a pena de morte. Mas ele veio dar testemunho da verdade. E até ali ele está dando testemunho da verdade. Então, só quero que vocês gravem mais uma coisa. Ele continua dando testemunho da verdade. Então, que verdade é essa? Ele não deveria ter se manifestado e falado, não, mas eu não vou ser preso, não. Olha aí, peraí, mas eu sou inocente. Ele está dialogando, afirmando a sua missão com serenidade e tranquilidade, sem nenhuma preocupação se ele vai ser condenado à morte ou não. Ele não está com essa preocupação. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ou seja, todos aqueles que estão buscando a verdade estão com a consciência dilatada, entendendo quem é ele, qual a missão dele e entende o ensinamento dele. Mas aqueles que estão com a consciência adormecida, que só vivem para a materialidade da dimensão que está vivenciando, que é a dimensão da matéria, aqueles que estão com a sua consciência adormecida, que só vive para o mundo material, para comer, dormir, trabalhar, reproduzir, esse não compreende
quem é Jesus. Esse não compreende o que é a verdade. Esse está com a consciência obtusa, obscurecida, cheia de véus que lhe impede de ver além da dimensão material. Por isso que diz Jesus, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, é capaz de perceber uma realidade além dessa realidade real, que é a realidade do mundo espiritual que a gente traçou lá do início. Mas Pilatos, a gente vê que ele não está muito interessado em filosofar com Jesus, né? Porque Jesus disse, a fim de dar testemunho da verdade. E aí, o que faz ele, Pilatos, né? Ele não está interessado, ele se levanta, vai lá, lava as mãos e conversa com o povo. Ele não está muito interessado em filosofar com Jesus em relação a essas verdades. Essas verdades não interessam para Pilatos, porque as verdades de Jesus não vão ajudar Pilatos a manter o seu poderio, o seu cargo representativo dentro de uma sociedade, a sua posição de destaque, a sua riqueza, as suas titulações, as palavras de Jesus, as verdades de Jesus, não são as verdades com que eles governam nessa dimensão material. Então Pilatos não dá muita atenção a isso e segue avante, ele nem discute mais com Jesus. Ele poderia perguntar o que representa a verdade, entrar em minúcias com Jesus, conversar um pouco mais para entender, mas Pilatos está muito satisfeito com as suas próprias verdades. Então ele não vai avante e dá seguimento, lava as mãos e pronto, entrega Jesus para a multidão. Logo depois ele entrega, pronto, está resolvido. Ele não vai conversar, dialogar, por quê? Porque ele não está interessado em outras verdades, a não ser as suas próprias verdades. Apesar de que ele fala assim um pouquinho, que é a verdade, e dizendo isso, tornou-se a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Ele pergunta o que é a verdade, sim, por protocolo, mas a gente vê que ele não está interessado no diálogo, nem um pouco. E aí o que ele faz? Ele vai estar lá com os judeus e fala, olha, vocês aí que são representantes do povo, representante religioso, eu não vejo nesse homem crime nenhum. Ele não é um rebelde, ele não quer fazer uma revolução, ele não quer fazer uma guerra civil, ele não quer fazer nada. O que ele veio falar aqui são outras verdades que eu não estou muito interessada. Na verdade, eu não estou muito interessado nas verdades dele, não, porque ele pergunta e sai. Mas ele só faltou dizer assim para os judeus, eu não estou muito interessado nessa questão religiosa aí de vocês, não. Enfim, mas eu não vejo nada nesse homem, né? E aí continua a passagem. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. A gente já leu isso. Querem, pois, que vos solte o rei dos judeus? Aí ele fala ironicamente, quer então que eu solte esse aí que está se intitulando o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, solta esse não, solta não. Foram unânimes, não solta não. Mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. É interessante de novo essa passagem, o quanto que a gente não valoriza o que é bom. Né? O quanto a gente não valoriza o que é bom, o que é brando, o que é pacífico, o que é amoroso, porque Jesus era tudo isso. Jesus não queria nada que era meu, nem que é de vocês. Jesus veio dar o testemunho da verdade, ensinar a lei. Ele não queria nenhum reinado para ter destaque de autoridade, até porque Jesus já tinha autoridade. Ele não queria poder, ele deixou bem claro para Pilatos, porque ele não queria nada com a política. Mas ele tinha autoridade moral. Isso ele tinha. Mas é interessante como a gente não compreende que o bom é pacífico, misericordioso, amoroso, justo. A gente não compreende muito isso. E o que a gente faz? A gente levanta a mão e grita, Barrabás. A multidão estava enfurecida. Prefere Barrabás, que já havia roubado vários e havia sido preso por isso, e que com certeza ao ser solto faria a mesma coisa de novo. Mas a gente prefere uma pessoa violenta, uma pessoa corrupta, a um brando e pacífico. E aí hoje, no século XXI, eu faço a pergunta, será que se Jesus viesse com todas essas características que ele tem,
e que a gente conhece, nós respeitaríamos ele, a autoridade dele, ou mandaríamos de novo soltar o Barrabás na sociedade? Um homem violento, um homem corrupto, um homem que roubava a nação, roubava o povo ali nas circunstâncias. Será que a gente saberia compreender um homem bom, justo, verdadeiro, que respeita o próximo? Então, essa deve ser a nossa reflexão também, hoje, no século XXI. Ou será que nós levantaríamos a mão como nós fizemos há mais de 2000 anos atrás e falaríamos: solta o Barrabás, porque o Barrabás é que é bom, é um homem cruel é que é bom, um homem corrupto é que é bom. Acho que a Enir caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Eu não sei se foi ela ou se fui eu. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Quem foi? Foi a Enir. Vamos aguardar que já já ela deve estar voltando. Deve ter dado um pico aí na internet, né? É, nada, mas aí ela volta. Deve ter caído a internet, alguma coisa assim. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Entra de novo. Deixa eu botar aqui para ela. Deixa eu mandar no WhatsApp, que de repente é melhor. Entra novamente. Novamente. Só um minutinho, tá? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu não sei se ela vai ver. É. Ah, peraí. Você travou. Não sei, Oi. tá? Que eu tô com Você cabo travou. direto. Eu Ah, tô com cabo direto, não era para ter travado, deve mas ter tudo bem, dado um vamos pico, seguir. né? Isso Vamos aí. seguir. Bom, vamos lá. Nós estamos falando da verdade de Jesus, né? Então vamos avante, né? A verdade nossa é uma verdade relativa que muda com os tempos, né? O homem tem uma opinião hoje, amanhã ele tem outra opinião. O homem tem um senso de justiça hoje, amanhã ele tem um novo senso de justiça. A nossa verdade é relativa. A verdade de Jesus, que ele pregava, que ele dava testemunho, era uma verdade absoluta, era uma verdade do Pai, né? Então, essa era uma diferença chocava-se ali entre ele e a temporalidade que estava na representação de Pilatos, chocava entre eles justamente isso, o temporal e o atemporal, os interesses mundanos e os interesses espirituais, os próprios interesses, os interesses próprios e o interesse da coletividade no sentido de uma coletividade de irmandade, porque nós somos irmãos uns dos outros. Haviam muitos choques culturais ali, né? A gente vai ver que durante toda a passagem de Jesus, Jesus faz a todos aqueles que passam por ele,
na sua jornada aqui na Terra, ele deixa sempre para essas pessoas uma escolha, de escolher novos valores, valores que a traça e o ferrugem não corrompe. A gente vai ver no mancebo rico que também Jesus faz dá para ele uma opção, faz um chamamento e dá a ele uma opção, uma escolha. Você vai escolher os valores temporais ou os valores atemporais. E ele se vai. Um outro jovem que também passa pela vida de Jesus, a gente vai ver, Jesus também faz o chamamento, e esse chamamento dá a esse jovem uma escolha novamente pelos valores temporais ou atemporais. E o jovem vira para Jesus e disse: agora eu não posso, eu tenho que enterrar o meu pai, porque eu tenho obrigação de enterrar. Enquanto que o real motivo desse jovem era receber a herança. A gente vai ver em diversas passagens os 10 leprosos que foram curados, só um voltou e agradeceu, só um entendeu a mensagem de Jesus. Pilatos foi mais um que não quis ouvir qual era a verdade que Jesus vinha dar testemunho. Ele não quis ouvir que verdade era essa, porque ele estava cheio das próprias verdades dele e convictos de que a verdade dele era a melhor verdade que tinha, porque oferecia a ele poder, oferecia a ele conforto material, prestígio material. Ele estava satisfeito com tudo isso. Jesus, em todas as suas passagens, dava testemunho das verdades e botava a gente um pouquinho em xeque-mate. Eu fico imaginando o que era encontrar Jesus verdadeiramente e ser agraciado por ele por algum motivo qualquer, ou com a sua presença, ou com o benefício da cura ou da sua palavra direta. Era sempre, de alguma maneira, representava sempre para nós fazermos uma opção entre viver as nossas verdades ou as verdades que representam as leis de Deus. Mas vamos seguindo, que essa passagem ela é bastante rica, como eu disse para vocês, ela dá margem a muitas reflexões. Vamos um olhar um pouco mais profundo. Quando Jesus foi entregue de uma forma injusta para Pilatos, a gente tem que entender que Jesus, primeiramente, ele deixa uma mensagem para nós de uma coragem inenarrável, sem medo nenhum de perder, né? De ser condenado à crucificação. O medo da vida e da morte que nós trazemos. Jesus deixa esse exemplo para a gente, deixa esse testemunho. Não tema a morte, porque a morte é uma fatalidade. A vida material ela é temporária, mas a vida espiritual ela guarda proporções eternas. Então ele deixa isso na entrelinha, porque ele tem uma visão de futuro, ele conhece com profundidade as leis de Deus, ele é um dos governadores do planeta Terra. É muito interessante que Jesus ele não vai degladiar com as injustiças humanas. Por que ele não degladia? Ele poderia ter degladiado. Ele tem o dom da palavra. Ele é um dos governadores do planeta Terra. Ele poderia usar palavras ali, argumentos tão sólidos e convincentes, a ponto de Pilatos soltá-lo mesmo e ponto final. Mas por que ele não insiste, ele não faz isso? Porque havia por detrás ali, ele não queria desrespeitar as leis de Deus com a força, com a retórica, com o poder da palavra. Deixa cada um segundo as suas obras. E já havia sido profetizado que ele passaria por essa situação. Mas aí talvez vocês me fizessem a pergunta, então era para a profecia ter sido cumprida? Não, as profecias foram criadas para não serem cumpridas, a gente sabe disso. É uma chance a mais, as profecias vieram para que os homens botassem a mão na consciência, nós colocássemos a mão na consciência e pensássemos, não vou fazer isso, vou ficar atento. Porque estão dizendo que a gente corre risco de no futuro tomar essa e essa decisão. Não, eu vou ficar atento. Eu vou orar e vigiar para não fazer isso. Mas a gente nem orou e nem vigiou e fez, e levantou a mão. Uma outra questão.
Defender-se naquele momento seria lutar contra todos aqueles, usar de violência contra todos aqueles que estavam julgando ele e querendo que ele fosse condenado à morte. Então Jesus mostra para nós que o reino de Deus, o reino dele, o reino de Deus, ele só pode ser conquistado com uma força, com a justiça, com o amor e a caridade, que são as bases das leis divinas que estão lá na terceira parte do livro dos Espíritos. A lei de Deus, quais são as suas bases? Ela é justa, amorosa e caridosa. É um bloco só, é uma tríade inseparável. O reino de Deus é conquistado pelo amor e pela brandura, pela misericórdia, e não pela força. Então Jesus mostra que se ele age pela força, ele apanha a pedra que foi jogada no chão, e aí ele está jogando da mesma forma que nós jogamos, porque nós agimos pela força e pela astúcia. E Jesus mostrou, foi bem claro, no reino de Deus não existe nem força nem astúcia. Nós queremos conquistar tudo a tempo e a hora, com força, ou com a astúcia das palavras, com o jogo das palavras. Eu vou dar testemunho da verdade. E a verdade representa a lei. E a lei de Deus é amorosa e caridosa. Eu vou me posicionar. Mas se essa minha posição não é uma posição com valores, não pode ser uma posição com valores iguais aos valores humanos. Quais são os nossos valores de conquistas? Nós conquistamos as coisas ainda com força e astúcia. Jesus mostra que não é assim. Por isso que ele deixa, ele tem o poder. O mal, Jesus deixa bem claro naquele instante que o mal só pode ser vencido com amor, a guerra com a paz, a injustiça com a justiça. Por isso Jesus se permite ser imolado. Por quê? Porque ele não vai lutar contra, ele não vai agir com força nem com astúcia. Ele vai agir com amor. E todos aqueles que agiram com amor na terra foram de alguma forma sacrificados, crucificados, mortos, presos, sofreram injúrias. Por quê? Porque nós ainda não entendemos a força e o poder do amor. Então Jesus, naquele instante, ele dá testemunho da verdade. O que ele faz? Ele oferece a outra face. Você me bateu numa, vai me com o dedo? Eu te ofereço o amor, a renúncia, a misericórdia, a compreensão e o perdão. E Jesus mostra que isso é que é importante. Não é importante ali eu vou usar da minha força, dos meus conhecimentos para não ser preso nem ser condenado. Não. Eu vou usar de amor. E como o amor não é uma força que tem nenhum significado para você, você vai me mandar crucificar e eu vou ser crucificado. Porque eu vim falar de amor, de paz, de brandura, de não violência. Então, por isso que Jesus disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus dá esse testemunho ali para a gente. Ele testemunha, nos últimos minutos da vida dele, ele dá testemunho de todas as verdades que ele pregou durante toda a vida. Ele já dava testemunho, e ali ele dá o testemunho dele final. Porque ele foi firme até o final. Mostrando para a gente que o mal só pode ser vencido com amor, com a misericórdia, com a brandura. Então, existe dois mundos e dois modos de existir. E que naquele momento eles se tocaram. Naquele momento, esses dois mundos, esses dois modos de existir, eles se tocaram. A astúcia, a mentira, a prepotência, a injustiça, a ignorância, a ferocidade, de um lado. E a sinceridade retilínea, a bondade, a justiça, a sabedoria e amor, do outro lado. E naquela hora, justamente em que Jesus foi condenado, esses dois mundos se tocaram. A força sutil e poderosa do amor com a astúcia e a força brutal dos homens, daqueles homens e de nós ainda. Se tocou. Jesus se permitiu ir até a cruz, ser crucificado, mas deixou a maior mensagem de não violência,
A maior mensagem de amor ele deixou ali para nós, porque ele testemunhou as leis de Deus para nós, mostrando como nós devemos agir diante do mal. O mal, gente, só pode ser vencido com a força do amor, com a retidão do amor. Nunca o mal poderá ser vencido com o mal. A guerra só pode ser vencida com a paz. A violência só pode ser vencida com a não violência. E Jesus deu esse testemunho final. Além de ter testemunhado durante toda a vida, volto a reforçar, ele dá esse testemunho final no momento em que ele está sendo condenado por Pôncio Pilatos. Para fechar, como é que eu faço para vivenciar esse reino que Jesus vai implantar aqui na Terra, que ele já deixou as sementes e que vai ser implantado aqui na Terra? Porque a regeneração está chegando. Não temos como impedir uma lei que é divina, a lei do progresso. Deus dá tempo para a gente. Ele dá tempo, está inserido isso dentro da lei dele. A misericórdia é o tempo que ele oferece a toda criatura para adquirir bagagem para ingressar no seu reino. Nós não vamos poder ser infratores da lei a vida inteira. A violência um dia vai ser banida desse mundo também. Então, é uma ilusão querer manter o mal, porque o mal representa a ausência do bem, representa o distanciamento das leis de Deus, e as leis de Deus são soberanas. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos vergar à lei de Deus. E eu falo para vocês, por que não começar agora? Por que não, de uma vez, acabar com isso? Como implantar esse reino de Deus dentro de nós? Como trazer essa verdade para dentro de nós? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático, mas eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Como eu me conheço? Primeiro percebendo o mal que eu trago dentro de mim. E para isso tem que ter uma coragem imensa de enxergar a sombra, o mal que reside dentro de nós. Depois ter aceitação. Aceitar que somos dessa forma, mas que podemos modificar. Somos, mas podemos nos modificar. Mas aceita que existe o mal dentro de você, sem vergonha, mas com determinação de modificá-lo. Então, o próximo passo é fazer uma reflexão em cima desse mal que habita dentro de nós. Esse mal que está presente nas nossas atitudes, aqui, nas redes sociais, na vida familiar, no nosso mundo interior. Faz uma reflexão. O primeiro passo já foi dado, perceber e aceitar que o mal habita dentro de mim. Então, o segundo passo é fazer uma reflexão para ver os vários momentos que ele atua. Depois, emprega uma decisão firme de se modificar a qualquer preço. Se infringe essa decisão. E depois parte para a ação, que é na vida de relação. Essa técnica é chamada de técnica parda, é utilizada dentro da psicologia transpessoal. Parda, né? Significa percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. E a gente vai fazendo isso como comendo uma sopa quente. Como é que a gente faz? Pelas a gente beiradas. usa pelas beiradas, porque se a gente enfiar a colher lá no meio, a gente queima os lábios e a língua toda. Então a gente usa essa técnica e vai implantando o reino de Deus dentro de nós, porque ele virá com a nossa vontade ou sem ela. Então, se a gente quer ser feliz, vamos operar as mudanças que nós precisamos fazer. Um beijo grande no coração de todos vocês. Eu li aqui no chat, tá a Fátima, tá o Dilon, a Marilúcia, a Marlene, tanta gente. Eu vi o nome de todo mundo, tá? Se eu não citei o nome de todo mundo, peço desculpas. A Edilene, a Helga, a Regina, a Terezinha, a Rosemary, a Renata, e a Editinha, né? A Sônia, a Cristiane,
E se eu faltei alguém, peço desculpas a Leida, a você, Patrícia, por ter me aturado até esse momento aqui Imagina! agora. A Fátima perguntou aqui, como é a técnica parda? A técnica parda, eu falei aqui rapidamente, né? Mas ela comporta 5 momentos. A percepção, que eu falei assim, bem ao passar aqui no final, a percepção de si próprio, onde está o erro, a aceitação, porque a gente precisa aceitar que tem a sombra, mas não é uma aceitação pacífica, é uma aceitação que vai nos levar ao próximo passo, que é a reflexão. Reflexão desse momento, a decisão de mudança e a ação da mudança. A parda é uma sigla que significa Isso que eu ia falar, percepção, parda. aceitação, reflexão, decisão e ação. Eu tenho uma palestra lá no meu canal do YouTube, onde eu vou falar sobre a técnica parda. Vocês dão uma olhada lá que tem tudo sobre lá no meu canal. Vou olhar. Já fiz essa palestra no Oswaldo Cruz, inclusive no canal do Oswaldo Cruz também tem. Também tem. O autoconhecimento pela técnica parda. Vamos buscar. Eu lembrei também daquele momento do Públio Lentos e Jesus, né? Que Jesus diz para o Públio Lentos, até achei aqui, está, porém, no teu querer, aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Daqui a alguns milênios, quer dizer, é do querer dele seguir Jesus naquele momento ou daqui a milênios, né? É a É nossa o decisão, que não é, é a Patrícia? nossa decisão agora. É A isso gente aí. pode decidir agora, que está fresquinho, tá aí, ou daqui a milênios, né? Jesus ele não, como Impõe, é que né? se impõe Ele... nada a ninguém. É isso aí. É isso Porque a aí. lei de Deus não é imposição, é amor. Isso aí. É amor, exatamente. Então, meus queridos, muito obrigada a todos. Obrigado, Enir, mais uma vez, Obrigada por a você. tantas boas reflexões para a nossa vida. E te convido, se você puder, fazer a nossa prece de encerramento neste domingo maravilhoso. Faço sim. Senhor Jesus, nosso modelo e guia, que nos ajuda com seus ensinamentos a nos aproximarmos dessa presença do Pai que está dentro de nós. Deus está dentro de todos nós porque Deus é onipresente. E seus ensinamentos me ajudam a abrir os olhos para essa onipresença, para esse reconhecimento da presença divina em mim e em todos, para esse reconhecimento da nossa paternidade, que é a única, é a mesma. E, portanto, esse reconhecimento dessa paternidade me levará não só a um entendimento, mas também ao sentimento real de que todos nós somos irmãos e que merecemos todos sermos felizes e que merecemos todos ingressar nesse mundo de regeneração. Que esses ensinamentos teus, Senhor, possam nos ajudar, nos encorajar para trabalhar esse homem violento, esse homem astuto que ainda lidera dentro de nós. Para que possamos converter esse homem astuto e violento nesse homem amoroso, nesse homem que verdadeiramente ama o próximo como a si mesmo, Senhor. Gratidão pelos teus ensinamentos, gratidão por todos os momentos da nossa vida, até mesmo pelas provas e expiações que sabemos que elas sempre nos promovem ou poderão nos promover para sermos homens mais brandos, pacíficos, misericordiosos e amorosos. Gratidão por tudo, que essa paz e esse amor, através dos nossos pensamentos, possa ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distanciados dessas verdades que libertam e consolam. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado, Enir. E Obrigada. peraí que entrou uma página aqui. Entrou uma outra página. Muito obrigada a todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Obrigada.